Pessoal, bom dia. Eu tenho. O professor Hudson se ausentou agora de manhã, né? Ele foi ao ginecologista, eu acho. Tô brincando. Oi, querida. Meu filho, dê uma dedada aí nesse negócio aí, por favor. Ele não tá nem ouvindo, ó. Você quer dinheiro? Aí, ó. Ó, ouviu, ó, não tô dizendo, ó. Isso. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, vou adiantar esse conteúdo aqui, já que o Hudson faltou. Vocês adoram química, né, cara? Eu não sei pra que essa porra serve, eu só sei que a gente vai misturando, vai dando certo, né? É que nem assim, a gente estuda química pra caramba, aí o cara que é criminoso, ele vai lá, ele refaz tudo sem saber porra nenhuma e dá certo, né? Aí o cara passa 5 anos no rabo sentado numa universidade de química, ele fica estudando, analisando a porcentagem, a concentração. Tava brincando com os meninos aqui, mas a produção, um dia desse eu peguei um vídeo, né, que os caras estavam falando, sobre um documentário sobre a produção da cocaína. E é um negócio horrível demais, porque os caras começam a misturar um monte de coisa, cara. E eles não têm noção de nada, eles vão jogando, é tudo no olhômetro, né? Eu digo, cara, o cara passa 5 anos sentado, a bunda numa universidade, estudando gramas, milimetragem, porcentagem. Aí o caboclo vai lá, faz essa merda aí, né? Mas depende, porque esse olhômetro não é tão bom tipo aquele que o pessoal faz. E por que o pessoal cheira, então? Porque vai parar. Não. Esse é o cristalizado, meu filho. Esse é o pó puro. Se você soubesse quantas pessoas vêm para cá, para a Amazônia Internacional, comprar pó, porque ele é considerado o melhor pó do mundo. Purão é o nosso. Ópio. O ópio, né? Pô, não vamos falar essa porra não, senão daqui a pouco a gente tá querendo vender esse negócio aí, né? Trabalhando. Pessoal, eu tava falando para vocês sobre COP do clima, né? Deixa eu fechar esse conteúdo logo hoje. Falei para vocês sobre a COP da Escócia, que era aquela situação da Greta. Falei não? Da Greta, que a Greta disse que no Brasil as pessoas deveriam usar transportes alternativos, porque o uso de transportes movido à energia do petróleo, energia não limpa, ela geraria muito impacto e tudo mais. A COP27 é a COP do Egito, que ela muito provavelmente ela vai debater também mudanças climáticas, só que agora ele vai criar um termo. Olha só, galera, para vocês que vão fazer redação, essa palavra aqui está em moda, ó. Racismo ambiental. Eu sempre digo assim que, ainda desse aluno falou assim, professor, redação de racismo é muito fácil. Eu falei, cuidado com isso, irmão. Você sabe quantas categorias de racismo a gente tem? Porque a gente imagina o racismo somente por cor ou por raça, né? Aí agora a gente tem racismo ambiental, racismo climático, racismo social, racismo econômico, racismo estrutural. Temos várias categorias de racismo, né? O racismo ambiental, só para a gente fazer aqui a ideia, logo abrir nossa mente, eles consideram o chamado racismo ambiental pela condição de vida que o indivíduo mora, ou a região geográfica. Por exemplo, quando teve um incêndio aqui em Manaus, lá no Educando, numas casas de madeira, o pessoal chama de palafitas, que ele é um nome convencional regional. Aquelas casas de madeira que ficavam na margem do rio, que sofriam inundações quando o rio enchia. E alguns tiveram até algumas expressões racistas, né? Quando eles disseram assim, mas também casa de madeira pega fogo rapidinho, né? Estão lá porque querem. E aí classificaram por conta da condição. E essa condição de ambiente é relacionado, só para a gente entender isso aqui, a vulnerabilidade que o indivíduo tem ao meio ambiente. Por exemplo, as pessoas que moram próximo de lixão, eu me lembro que eu fiz um trabalho, um dos últimos trabalhos que eu fiz ainda quando estava na graduação, eu fiz um trabalho no lixão, a lixeira pública de Manaus. E engraçado é que a lixeira pública em Manaus ela é um mundo à noite, cara. Na minha cabeça, eu imaginava a lixeira fechou, só entra caminhão, né? É aí que começa
a história da lixeira. Porque à noite, porque por lei, é proibido alguém frequentar lixão. Isso no Brasil, até os anos 90, início dos anos 90, era muito comum as pessoas irem para dentro da lixeira catar alimento, catar roupa, catar objetos, brinquedos e tudo mais. Só que o Brasil tinha uma prática ambiental muito perigosa ambientalmente. Porque o lixo hospitalar ia junto com o lixo urbano. Ou seja, todo lixo estava tudo no bolo só. Então, involuntariamente, a pessoa ia mexer por uma questão de necessidade de sobrevivência, ela estava exposta aos riscos? Estava. Ela era vulnerável? O tema da aula são conferências ambientais. Estou dando continuidade. Ela era vulnerável ambientalmente? Ao meio ambiente? Porque estar vulnerável ao meio ambiente são os riscos que o indivíduo corre com relação ao ambiente em que ele vive. Então, ela era vulnerável ambientalmente. E aí, depois da Rio 92, vem um decreto, vem uma lei que proíbe agora o lixão de ser frequentado por pessoas. Aí tá. E aí, na época, tinha uma novela, se eu não me engano, cara, vocês são bons de novela? Sim, você é, né? Então já sei. Os meninos aqui são de videogame, então não sabe de porra nenhuma. Mas tinha uma novela, acho que chamada Avenida Brasil, que tinha uma parte que retratava o lixão, né? Vocês lembram o nome da favela? Não? Senhor, essa coisa... Eu acho que era Meu Bem, Meu Mal. Nome do local. E aí tinha... Esse foi o último trabalho que eu fiz, foi em cima dessa segregação, eu gostava de fazer na parte de cidades, né? E atrás do lixão tinha uma favela chamada Meu Bem, Meu Mal, que era dessa época da novela. E aí o administrador do lixão naquele dia falou, ó, a gente tem problemas aqui porque o pessoal da favela invade aqui o lixão à noite, a gente não tem como controlar. Eles vêm caçar, eles vêm coletar, vêm pegar algumas coisas que, pela madrugada, a maioria dos carros estão chegando das áreas mais densas, né? Então, há um grande volume de material. E eu falei assim, mas e o que o poder público faz? Eles não têm o que fazer, porque eles entram pela floresta, eles vêm por dentro da floresta, entram no lixão, não tem como controlar isso. E foi uma coisa horrível, né? Porque o cheiro do lixão é um negócio muito tenso pra caramba. Não, cara, os tanques de chorume, você não chega a 200 metros. O índice de gás carbônico e metano é muito pesado. Tu asfixia. Tu transpira, não é do calor, tu transpira do calor do metano, cara, que tá subindo, porque ele tem uns tubos que ele sobe. E aí eu falei assim, esse pessoal adoece, eles, cara, tem risco de contaminação, porque o lixo hospitalar, eles mexem no lixo hospitalar, eles não estão sabendo porque não tem luz, né? E aí ele falou assim, há um risco ambiental. Então, eles começaram a querer tirar essa favela do lugar por conta do risco ambiental. E esse lugar passou a ser discriminado e as pessoas que moravam lá, elas também foram discriminadas. E aí a ideia do racismo ambiental, ela vem dentro dessa COP27 aqui do Egito. O indiano, você vê o indiano, quem olha o indiano, eles têm concepções culturais muito diferentes do nosso. Você usa a mão direita para quê? Escrever, muito bem. Ó, eu gosto de mulher porque mulher é assim, né? Escrever. Mas na Índia, vocês sabem o significado? Já expliquei para vocês o significado da mão direita? Já. Para pegar merda. Não, para com isso, cara. Para seus asseios. Para seus asseios. Porque ele considera a mão direita impura. Então o alimento se pega com a mão esquerda. Olha só a concepção que o cara tem. A gente vai dizer assim, ah, que nojento, né? Porco, não é isso? As expressões esdrúxulas que a gente tem, classifica o cara, isso aqui, ó. Certa vez um aluno falou assim, professor, ele chegou com uma... Na época do Covid, né? Depois do Covid, esse chinês é isso, é aquilo. Ele começou a fazer subclassificações com relação a uma espécie de racismo. Eu falei, não faça isso não, cara. Aí ele falou, não, professor, mas é porque eles comem isso, comem aquilo, blá, 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 blá. Aí eu falei para ele, você sabe a história dos caras?
Eu disse, como assim? Vocês sabem como é que o cara chegou nesse patamar de alimentação? Ele disse, não. Eu falei, então lê um livro chamado A Grande Fome, pô. Aí tu vai entender. Na década de 50, quando tem a política do Mao Tse Tung, de produção agrícola, as comunas populares, eles vão matar 60 milhões de fome. Aí eu disse para ele assim, então, os caras estavam em risco eminente de fome, e agora eles vão comer tudo que está pela frente, irmão. Necessidade biológica extrema. Passa fome para te ver só. Pelo menos eu, quando estou com fome, eu fico irritado. Imagina você passar 3, 4 meses sem comer nada. O que está passando pela frente, você está comendo, meu irmão. Não tem essa. São riscos ambientais que todo mundo sabe. Além do risco ambiental, a gente tem agora o chamado refugiado climático. Ó. E essa expressãozinha vem desde os anos 80, mas ela ganhou força. E dentro do Egito, da COP do Egito, aparece esse grupozinho aqui, ó. Ah, isso aqui é legal. O ecofeminismo. Inclusive, teve uma modelo brasileira que ela estava pregando isso daqui. Aí alguém falou assim, você tem que deixar de usar maquiagem. Vocês sabem de que é feita a maquiagem, né, meninas? Sim. A grande maioria? A grande maioria é base animal. 99, 100% é base animal. É, É gordura? Gordura do porco, pele do porco. é claro. Aí o que as ecofeministas fazem agora? Evitam tomar muito banho, raspar seus pelos, usar perfumes, maquiagens. Voltamos à idade primitiva, né? Mulher das cavernas. Vocês percebem que isso daqui, ele é muito mais alarmista do que realista? Porque assim, vocês vão deixar de usar maquiagem por conta do movimento? Vocês vão deixar de usar perfume porque, coitado, uma árvore está sendo cortada porque a matéria-prima da árvore está sendo cortada. Fixador do perfume. Os perfumes franceses não são os melhores? Matéria-prima da Amazônia, pô. Pau rosa. Ninguém deixa de usar. A gente tem aqui a inclusão dos outros grupos. Por exemplo, os vulneráveis urbanos. Quem são os vulneráveis urbanos? A galera que mora na rua. Vocês têm ideia de quantos mendigos tem em São Paulo? Não? 2 milhões. É a população da cidade de Manaus todinha mendicando em São Paulo. Só para a gente ter uma ideia. Você vai embaixo, eu fui embaixo do metrô de São Paulo também. Eu gosto de fazer pesquisa. Desculpa, irmão. Eu me amarro fazer pesquisa. Você entra embaixo do metrô de São Paulo, cara, é uma cidade. É uma coisa incrível, uma coisa de louco. Na vez que eu peguei a porra do engarrafamento de São Paulo, eu disse, já tô fudido mesmo. Oh, desculpa, depois corta esse negócio aí. Eu disse, já tô lascado mesmo, eu vou... Aí eu disse assim, eu quero ir embaixo do metrô. Aí o cara falou assim, ei, pô, tu tá doido, é? Né? Eu disse, não, pô, eu quero conhecer. Só que eu tava todo mulambo, né? Você sabe que a gente, quando é estudante, tem cara de pobre. Aí eu tava todo mulambo. Aí o cara disse assim, tu quer ir onde? Eu falei, embaixo do metrô. Ele falou, tu é doido, é? Tu tem noção do que é? Eu falei, tenho noção, pô. Pô, eu moro aqui na fronteira da Compensa, né? Minha área é muito nobre. Compensa, Rego do Sangue, São Jorge, Vila da Prata, Matinha. Então eu moro numa área central. Tranquilíssimo. Aí ele disse assim, tu tem certeza? Eu falei, tenho. Claro, tirei relógio, tirei o que tinha. Conta em risco, vamos lá. Meu irmão, tudo que você imaginar tinha. Costureira, cabeleireiro, padaria. Imagina, padaria embaixo do viaduto. Os caras faziam pão e vendiam embaixo do viaduto. Cafezinho, tatuador, imagina fazer a tatuagem no meio da rua, embaixo do meio. Eu disse, mas rapaz, que loucura. Aí eu perguntei do cara, disse, meu irmão, tem muita gente. Ele disse, cara, no estado de São Paulo todinho tem mendigo. Aí depois saiu uma nota, né? Sobre a questão dos chamados excluídos urbanos, ou que a gente chama ali de racismo urbano. Galera que mora embaixo da rua, que mora na rua, embaixo da ponte, embaixo dos viadutos. Aí teve aquela situação recente
da Prefeitura de São Paulo, vocês viram que eles colocaram os pinos embaixo do viaduto e o padre foi lá, fez um protesto, queria tirar porque ele estava tirando a oportunidade dos caras dormirem embaixo do viaduto e tudo mais. Que aí a Prefeitura falou assim, não, mas tudo é desocupado. Você já viu a... o que fez para evitar? Não. Eles meio que pegaram os bancos, colocaram em contato militar, ou diminuíram, ou removeram. Não tem jeito, meu filho. Pobre se adapta. Tô te falando a verdade, cara. Eu vi uma situação aqui em Manaus que foi hilária ao mesmo tempo, mas triste, né? A parada de ônibus, os caras tiraram o banco, porque quebraram, depredaram, né? E a pessoa que dormia no banco, sabe que o banco aqui de Manaus, ele não tem costa. Então, meu irmão tem que ser muito bom para dormir, que se for eu, caio. Porque quem rola muito, não dá para dormir nesses bancos, não. Você tem que dormir retinho. E aí quebraram o banco da parada de ônibus, onde a pessoa dormia. O que ele fez? Ele pegou uma rede. Ah, tô aqui, meu filho. Não tem banco, tem a rede. Meu filho, tudo é adaptação. Tenta ser pobre um dia para te ver só. Como você se adapta. Por isso que dizem que as pessoas que têm risco ambiental, elas são menos suscetíveis e vulneráveis à doença. Porque elas já estão expostas ao risco ambiental. Isso aqui a gente chamaria na biologia de adaptação biológica. Adaptação biológica. Você vê que na Índia tem muita cólera, mas pouca gente morre de cólera. Por quê? Porque o próprio rio que está contaminado já adaptou no organismo. Faz uma mutação, pô. Mutação biológica. Só que, é claro, tem o racismo, né, em cima disso daqui. E agora a gente vai ter a COP aqui no Brasil, a COP28, que vai ser no estado do Pará, que tá uma confusão isso aí também, tá, gente? O Acordo de Paris, eu não sei se a Gabi deu para vocês o Acordo de Paris. Chegou a dar? Não. Cara, Paris disse que não ia tirar os anéis das Olimpíadas ontem, né? A prefeita de Paris. Ela disse que é bonitinho, é coloridinho. Em 2015, nós temos o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele é um acordo climático. O que diz? O Acordo de Paris, ele vai reunir agora 195 nações, né? E vão se comprometer ali nessa conferência a deter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus. Por que isso? Algumas regiões do mundo, principalmente a Europa, sofrem com esse aumento do nível das águas oceânicas. Prevendo isso daí, a Europa se preocupa agora e força as nações, principalmente as nações mais industrializadas, a assinar esse cara aqui, ó. A gente vai se comprometer, pelo menos não chegar a aumentar a 2 graus. Porque o que acontece? Olha só, nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, nós tivemos um aumento de 0,5 graus na temperatura. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento de 0,5 graus, cara. Isso quer dizer que, em termos de tempo, a temperatura ela vai aumentando cada vez mais. Ela é gradativa. Não, ela acelerou agora. Mas sabe qual é a coisa mais interessante que me atrai agora na ciência, cara? É porque a ciência é um negócio muito louco, velho. A bacia agora está secando, a nossa bacia. Os caras acharam forte do tempo da colonização, cara. Serão. Acharam forte da época da colonização no Médio Amazonas, que eles estavam procurando, ó. Só que esse forte estava submerso, porque o rio encheu. E aí agora o rio secou, esse forte foi exposto. Aí os caras estão indagando, né? Peraí, se esse forte foi construído aqui, significava que essa área ela não alagava. Porque geralmente o forte ele é construído numa área mais alta, tipo pináculo, onde você tem a visão do rio. Geralmente essa regra de construção. E esse forte está submerso pela água do rio. Agora o rio secou, os caras estão correndo para lá para fazer pesquisa, né? Para saber se encontra restos, fragmentos e tudo mais. Sempre acontece isso. Aí eles estavam falando. Aí o que os caras chegaram à conclusão? Que o rio Amazonas não tinha esse volume que ele tinha hoje. E que com o passar do tempo, esse rio, provavelmente por conta do degelo dos Andes, o nível aumentou e essas ruínas foram submersas. E agora, com a seca do rio, expôs agora as ruínas desses fortes. E aí eles estão falando, né? A dificuldade de penetração no interior da Amazônia para a colonização, em épocas passadas.
Ou seja, na cabeça dos caras que trabalham com ciências, esse rio Amazonas, ou essa bacia amazônica, ela secava quase que por completo. É um negócio muito louco. Mas o que acontece? Eles propõem em 2015 deter o aumento da temperatura em pelo menos 2 graus, né? Abaixo dos 2 graus, mas, cara, em 2016, os primeiros meses foram os mais quentes da história. Aqui foi tão louco porque em 2016, no Japão, as pessoas idosas, elas estavam com dificuldade. A temperatura no Japão bateu a casa de 32 graus naquele ano. E os idosos começaram a morrer de calor. Temperatura. Com 32 graus, os idosos estavam morrendo de calor. A Europa estava queimando com 34 graus. Aí a gente vai dizer assim, mas professor, 32 amanhece aqui. Correto, eu concordo com vocês. Só que nós temos uma adaptação biológica forte pra caramba. É engraçado, a gente não percebe isso, mas se alguém vier para Manaus, que é de uma região fria, a primeira coisa que ela vai perguntar é, como é que vocês conseguem aguentar esse calor? Né? Meu irmão, vocês são loucos, isso aqui é muito quente. Aí, um dia desse, um aluno falou assim, professor, mas o lugar fulano de tal é mais quente do que Manaus. Eu falei, tu acha? Ele disse, não, lá o sol queima. Eu disse, então era para te estar torrado, né? Que até hoje eu não sei o que é a expressão o sol queima, porque eu nunca vi sol frio. Aí eu digo assim para ele, mas quais são as características? Recentemente saiu uma pesquisa aqui para a região norte. Eles disseram que o clima da região norte é um chamado bulbo climático. Olha só. Bulbo climático. Deixa eu falar para vocês o que é bulbo climático. Vocês já se deleitaram dentro de uma sauna? Não. Não? Oh, que pena, cara. Oi? Eu também. Eu vou a convite dos outros. Mas o que acontece? A sauna faz o quê? Você tem vários aquecedores, eles liberam vapor de água, esse vapor de água esquenta, tu não faz nada, tu fica só sentado. Depois de tempo que já perder da força que a gente vai cair, mas... Aí daqui a pouco você tá assim, ó. Quando acorda, Você... passa. Eu dormi dentro. Não é isso. A maioria dorme dentro de uma sauna. Por que dorme? Porque o calor, ele começa a te desidratar. E o que acontece? Ao mesmo tempo que ele está te desidratando, ele está relaxando o teu corpo, só que se relaxar, ele está sugando tua energia. Aí você vai ficando muito lento. Lentamente você morre. Sabe onde vai se explicar isso daí? A gente está rindo? Mas você sabia que em Manaus a gente tem um alto índice de mortandade, de morte súbita? É a região no Brasil, na região norte, a região que tem o maior índice de mortandade de morte súbita. Aquelas pessoas que dormem e não acordam. Saí da sauna. Não estava conseguindo andar direito porque eu estava muito fraco, muito Perdeu, fraco, tudo seco. E você não percebe. Aí o que acontece? Olha só como é que é o sistema de bulbo climático. O negócio é tão tenso. Imaginamos que a temperatura esteja em 32 graus Celsius. Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita, tá? 32 é a temperatura. Tem um outro fator chamado umidade. Imaginamos que a umidade do ar esteja em 90%. A soma desses dois, vocês têm ideia de qual seria a temperatura ambiente? O corpo? Sensação do corpo? Não. 70 graus, amigo. A gente diz assim, pô, hoje tá quente. Só que o nosso quente é uma sensação térmica de 70 graus, pô. Gera um bulbo. Você imagina, corpo recebe pressão? Recebe. Isso aqui é que nem carro, esse bulbo climático. Vocês sabem por que carro usa água, né? Refrigerar o sistema. Você imagina, o pessoal em Manaus não tem hábito de tomar água, principalmente os idosos. Porque a grande maioria dos idosos tem mal súbito. É por isso que essa pesquisa em medicina está sendo feita em cima da ideia do bulbo climático. Foi uma pesquisa nova. Saiu esse ano isso aqui, ó.
Aí estavam falando que a maioria das mortes na região norte são relacionadas ao clima, mas os médicos aqui na região norte desconhecem do efeito climático e diagnosticam lá, vão diagnosticar lá, ah, mal súbito, ah, foi um AVC, ah, foi um infarto. Oi? Se tratar, evitaria isso. Então, a ideia, você ameniza, né? Porque você está hidratando. Mas ao mesmo tempo que você hidrata, você perde, porque você transpira. né? Informação. E engraçado que quase ninguém sabe disso, né, cara? Qual seria a importância do acordo, cara? Teoricamente, a importância do acordo, desde os anos 80, era diminuir ou manter a média de até 1 grau, 1,3 aí, nos próximos séculos. O grande problema é o seguinte, cara, é que todas as nações que estão crescendo economicamente, nenhuma delas quer deixar de crescer economicamente. Eu sempre falo que a questão climática ela é muito utópica, cara. Você pode fazer 200 mil conferências aí, isso não vai dar certo. E desse um aluno falou assim, professor, o senhor é descrente de muita coisa. Gente, ninguém diminui o padrão em função do outro. Você imagina só, se você consome aí 1 quilo de alimento por dia, que é uma média o que vocês consomem, né? Você não vai deixar de comer 1 quilo para comer meio quilo, porque agora 1 bilhão de pessoas está sem alimento. Vocês fariam isso? Vocês desligariam o ar-condicionado aqui e vamos abrir a janela aqui do lado, aqui assim, ó. A gente vai cortar o cafezinho lá, porque o cafezinho, você não tem noção de como o curso gasta com um cafezinho com vocês. Meu filho, uma garrafa daquela, são 4 pacotes de café por dia. Multiplica isso daí a R$9. Multiplica por 30. Que a gente tem aula de domingo a domingo aqui, tá? Então, se a gente disser assim, desliga o ar-condicionado. Ah, o ar-condicionado tá com problema. Tá calor. Você imagina. Então, o mundo não deixaria o seu conforto em função disso aqui, ó. Então, a teoria do caos, ela é certa, cara. O mundo corre para o caos. Ele vai correr para o caos. Dentre esses pontos que a gente tem, vamos ver o que tem. O que foi tratado na COP de Paris, na Acordo de Paris? Esforços para limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus. Será que isso aqui dá certo? Eu acho que não. Cooperação entre os setores para mitigar o aquecimento global. Tá aqui os efeitos que nós estamos tendo do El Niño esse ano. Ó, que coisa mais louca. Se não consegue diminuir a temperatura, imagina reduzir a vulnerabilidade aos eventos climáticos. Rio Grande do Sul, tá aí, Amazônia cíclica. A Índia está passando por uma seca também terrível. Redução de gases de efeito estufa, redução da emissão dos gases de efeito estufa para manter a temperatura. Também difícil, porque a indústria aumentou o processo produtivo. Suporte financeiro. Estimular suporte financeiro e tecnológico por parte de países desenvolvidos. Para quem? Países pobres, ó. Isso aqui, meu irmão, sabe por que isso aqui? Sabia que isso aqui tem uma explicação futura? Parece até uma conspiração mundial, cara. Todo mundo sabe, isso aí, a ciência toda sabe, que o mundo habitado, ele vai fazer isso aqui, ó. Que a grande maioria das terras emersas, elas serão cobertas por águas. Isso é fato. Isso é o dilúvio moderno. Isso é fato. Serão encobertas. E quando esses países começarem a ser inundados por água, eles vão ter que ir para algum lugar. Casa do amigo. Para onde vocês acham que esses caras ricos vão migrar? Os países onde foi financiado ao longo da história, isso aqui, ó. Islândia. A Holanda, então, meu irmão. França, Itália. Meu irmão, o que tem de terras estrangeiras no Brasil, a gente conseguiria dividir a Amazônia todinha em bandeiras internacionais, pô. Tem um conceito que todo mundo leva pelo lado
bioambiental, né? Amazônia Internacional. Só que o conceito de Amazônia Internacional não é ambiental, é um conceito financeiro. Quem financiou, quem apoiou, quem investiu, tudo isso, cara. E o Brasil? Olha só o Brasil na Conferência da Escócia, cara. O Programa Nacional de Crescimento Verde. Aqui, o Brasil, ninguém sabe se o presidente, na época, estava tirando um sarro com os países ricos, ou se foi intencional, ou se realmente ele ia fazer alguma coisa. O Brasil talvez assinou o mais importante acordo de proteção de florestas durante a conferência. Ninguém teve essa ousadia. O que ele fez? De zerar o desmatamento até 2028 e cortar em 50% as emissões de gases poluentes até 2030. Minha pergunta é, vocês acham que o Brasil consegue zerar até 2028? Não. Pô, esse ano foi o ano que... Esse ano bateu o recorde, cara, de desmatamento. Não vai conseguir. Eu acredito que o Brasil não vai conseguir zerar isso aí. É porque assim... Não, vamos lá. Se corta por quê? Se corta pelo garimpo, ou se corta pela madeireira, ou se corta pela agropecuária. Ambos são negócios empresariais, pô. Ambos têm capital internacional aplicado. Uma coisa interessante que eu vou dar para vocês, que já apareceu em prova da UEA. Quando se fala de madeireira, responsável por desmatamento na Amazônia, o capital é internacional. As madeireiras que atuam dentro da Amazônia desmatando, o capital não é nacional, o capital é internacional. Isso aqui é muito caro, ó. Desmatar é muito caro, meu irmão. Uma vez eu fui comprar um motosserra para podar o meu jambeiro, né? Meus jambeiros, os vizinhos ficam tudo com medo de cair em cima da casa deles, né? Aí eu disse, vou podar essa porra. E eu sou meio folgado, né? Eu sou meio mole. Aí eu disse, eu não vou cortar no teçado não, que vai dar calo na minha mão, ela é muito sensível. Eu fui lá, eu fui varrer o pátio, deu calo. Aí eu disse, eu vou comprar uma motosserra. Aí eu fui numa loja que trabalha com materiais agrícolas. Aí eu falei pro cara assim, eu disse, olha, eu queria uma motosserra. Aí o cara olhou assim. Aí ele deu uma expressão que é muito do pessoal que trabalha com isso, né? Aí eu falei, não sei o que é isso não. Aí ele disse assim, tá, então eu vou te levar aqui. Aí ele pegou, me levou. Aí ele começou pelo mais caro, né? Aí ele disse, ó, tem esse aqui é muito bom. Aí eu disse, não, esse aqui tá muito caro. Chuta o preço do motosserra, irmão. 5 mil. 5 mil era o barato que ele queria me vender, porra. 20 mil. Tava 32 mil. Eu falei pro cara, eu disse, irmão, eu falei pra ele, sério. Eu rindo, eu falei assim, que diabo tem nessa porra aí, bicho? Aí ele, não, isso aqui é um motosserra profissional, que não sei o que, tantas horas de duração. E começou a explicar um monte de coisa. Eu disse, não, irmão, para. Eu quero saber se esse negócio aqui vende. Ele disse, não só vende, como não tem para entrega. 30 dias para entrega. Eu falei, rapaz, estão cortando muito a região, né? Ele disse, bastante. Aí eu falei, então me dá um mais barato. Aí ele me mostrou de 5 mil. Um pouco menor, cara. Só que ele disse assim, não, isso aqui é um motosserra caseiro. Eu falei, não, pô, eu quero só para parar um jambeiro. Ele disse, não, cara, contrata alguém que tem um motosserra que sai mais barato. Eu digo, aí eu me... Mas o que que eu pensei, cara? Como é caro, meu irmão, para desmatar. Naquele dia eu fui entender o conceito do custo que se tem para desmatamento. Muito caro. Imagina só. Égua. Ampliou esse negócio aí, foi? Não sei se vocês são bons de memória. Tem um trator de esteira, trator chamado trator de esteira D8. O que é o trator de esteira? Ele não tem roda, ele tem aquelas correntes traçado. Os caras colocam 2 tratores, e são caros pra caramba. Coloca um trator de um lado, todo do outro, amarra 2 correntes e sai arrastando a floresta. Sistema de desmatamento por arrasto. Os caras que levariam 15 dias para desmatar uma floresta, os caras em uma semana fazem isso. Aí a gente tem o Brasil como um país que desponta na política ambiental. As melhores leis ambientais do mundo são nossas, gente.
que, por sinal, se vocês quiserem fazer concurso público federal na área do IBAMA, vai ser lançado esse ano, tá? Salário excelente para ensino médio. O governo brasileiro agora ele vai criar ações e leis baseadas no meio ambiente. Primeiro que ele vai criar são o Código Florestal de 1934, ele cria aqui como se usa a terra no sentido de preservação natural. Aqui a gente tinha um conceito ambiental regional, aquele conceito que no interior o homem vivia em função do meio ambiente sem degradação. O conceito de equilíbrio. Aí, em 2010, nós temos um retrocesso. O que o governo faz em 2010? Reduz as APPs, as áreas de preservação permanente. O que é uma área de preservação permanente? É uma área que tem um ecossistema único, animais raros, ameaçados de extinção, são regiões muito sensíveis à mudança. Então, ele reduz essas APPs. Ele cria um conceito de anistia a crimes ambientais praticados por quem produzia degradação ambiental. Ele perdoou a dívida. O Brasil, ao longo da história, foi o país que mais aplicou multa ambiental no mundo. 1,5 trilhão de reais em multa. O grande problema é, ninguém nunca pagou uma multa. Então ele anistiou. E agora a gente vai ter uma remodelação na década de 60 do novo Código Florestal. Estabelece os parâmetros para a criação de APPs, são as regras, são os meios, e responsabiliza agora todos os produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seu território. Ou seja, eu tenho que deixar fragmentos, eu não posso desmatar tudo, eu tenho que deixar um pedaço da floresta. Por lei, agora eu sou obrigado, né? E aí o que vai acontecer? A década de 80 vai ser uma década importante para o meio ambiente, que a gente cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro Ambiental, o IBAMA, né? Vamos criar os órgãos ambientais agora que vai regulamentar isso daí. Hoje no Brasil esse órgão está defasado, né? Não tem fiscal, não tem trabalhador, então fica difícil. E aí a gente cria a legislação, o Brasil cria ali o primeiro Código Florestal. O Brasil é o primeiro país do mundo agora a estabelecer uma regra de como vai se utilizar a floresta. Ele revoga o Código Florestal de 65, onde ele vai determinar a responsabilidade do proprietário aos ambientes protegidos entre as áreas de preservação permanente e a reserva legal, ou seja, o dono da terra agora é responsável por isso, cabe a ele a competência sobre isso daí. E aí a gente vai ter a política ambiental na década de 80, que visa proibir a poluição e obriga agora uma coisa chamada licenciamento. Toda obra que se faça, quer uma casa, quer seja um prédio, quer seja um projeto ambiental, ele precisa de um licenciamento. Ele precisa agora ter uma autorização, ele precisa ter um relatório. Agora a gente vai ter o PNUMA e o CISNAMA que vão instituir agora normas de como esse processo vai transcorrer. Basicamente, todo grande projeto ambiental, ele precisa de um documento chamado relatório de impacto ambiental e estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto de meio ambiente, EIA e RIMA. Eles vão precisar desses dois documentos como grandes projetos. Além disso, esses dois documentos vão ser instituídos agora também os chamados crimes ambientais, onde nós temos agora as sanções penais administrativas de condutas lesivas ao meio ambiente. E aqui entra aquela história da Filó. Vocês lembram da Filó? A capivara da confusão? Lembra que tomaram a capivara do rapaz e tal? E aquilo virou um movimento nacional de amor à capivara. Muito se questionou juridicamente. O cara cometeu um crime? Minha amiga disse que sim. O que você acha? Você disse isso. Olha, tá vendo só? Você disse. Calma, relaxa. Calma teu coração, não me bate não, porque tu é forte pra caramba. Mulher com braço desse tamanho aqui, meu irmão. Meu irmão, vamos lá, galera, vamos lá. Vocês acompanharam aquela reportagem? O cara cometeu crime?
Tá, vamos ler aqui então a lei. O que que diz a lei? Classifica-se como crime o uso, perseguição, captura de animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies de fauna silvestre, produtos originários de sua caça, além de proibir importação de espécie exótica, caça amadora sem autorização do IBAMA, criminaliza também a exportação de peles e couros de anfíbios. Vamos lá. O que o IBAMA disse? Que esse cara colocou o animal em cativeiro. É o primeiro argumento. Só que o animal não estava em cativeiro. O animal estava no ambiente natural. Ele estava no ecossistema dele. Ele disse que ele estava usando a capivara. Não, ele filmava o cotidiano da capivara e o cotidiano dele. Segundo ele, tá? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. O IBAMA disse que ele mudou o padrão do animal. Ele dava as mesmas coisas que o animal comia. Fruta, capim. Disse que ele capturou o animal estava solto, pô. Aí o IBAMA leva o animal para dentro do coisa do IBAMA, aí ele estava sem água, sujo, escuro, grade enferrujada, cheio de fezes. Isso deu uma confusão doida. Depois eu termino com vocês isso aqui, cara. Deixa eu voltar.